pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarne e você está no Filodoxia para finalmente a crítica da primeira temporada de Merli, da Netflix. Bora lá! Bon dia, nois. Em dic Merli e vull que la filosofia us faci trempar. Não esquece logo de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e simbora! Merli é uma série hispânica da TV catalã TV3 que conta aí a história de um professor de filosofia que usa de métodos pouco ortodoxos para fazer os seus alunos terem um pensamento crítico e de alguma forma atraí-los para a filosofia e também influenciar todo o ambiente acadêmico que está ao seu redor. Como se ele fosse uma espécie de Dr. House. Ele supriu a minha carência da falta da série. Se você viu, você sabe do que eu estou falando. No one laughs at God when their airplane starts to uncontrolled. A série tem uma forte influência aí de roteiros de filmes como, por exemplo, Sociedade dos Poetas Mortos, Ao Mestre com Carinho, filmes em que trata o professor como aquele que inspira, que modifica a vida dos indivíduos, e a filosofia aparece aqui como fio condutor para essas modificações e essas reflexões para tentar de alguma forma apaziguar e ao mesmo tempo até criar situações de conflito para que possa se refletir sobre o que está acontecendo e aí sim se chegar, sim ou não, a uma solução. Porque na filosofia a gente sabe que tem a questão da epoqué e a questão da aporia. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Epoqué, suspensão de juízo, suspensão da sua crença, dos seus preconceitos. Tem um episódio maravilhoso, que é o episódio dos céticos, e também tem a questão da aporia. Não necessariamente você chega a uma conclusão final. Vou fazer uma pequena análise de episódio por episódio, avisando que esse vídeo contém spoiler. A série compõe aí 40 capítulos, eu vou falar aqui só da primeira temporada, como eu disse anteriormente, já com spoiler. As situações que devem ser analisadas são alguns aspectos sobre o ensino catalão. Ele é obrigatório ali até os 16 anos e é gratuito. Depois disso, você já tem o ensino profissionalizante, etc. Então, muito da paixão, muito da passionalidade que o Merli tenta trazer e traz para a sala de aula é também por uma questão de necessidade, para que despertar os alunos o interesse na sua aula, porque senão ele morre de fome. Ele começa a série tendo que morar na casa da mãe, sendo demitido, desempregado. A filosofia lá também parece não ter, assim, um grande espaço dentro do currículo. Algo que também, tristemente, acontece aqui no Brasil. 50 minutos de filosofia por semana. Será que dá mesmo para refletir sobre alguma coisa? Faça o meu possível e se você também é professor de filosofia ou tem um professor de filosofia, coloca aí nos comentários como é que é a sua aula de filosofia. Ela te motiva ou ela é enfadonha? Outra coisa interessante de citar na série aí é a questão ética. Merli, ele usa métodos pouco ortodoxos, inclusive eventualmente antiéticos. É uma espécie de ética maquiavélica onde fins justificam os meios e que no final ele acaba sim ajudando os alunos, etc. Ele percorre situações, ele cria problemas que eventualmente não seriam bem aceitos. Também a série discute o papel do ensino. Qual é afinal o papel do ensino? É ensinar para passar para provas ou ensinar a formar cidadãos para a vida? E aí, como você tem um tempo só de aula, como fazer isso? Não sei. Instrumentalizar, ser algo prático que se aplique a uma prova tipo Enem, UERJ, etc. E ao mesmo tempo ensinar para a vida. É um desafio para a educação que a série propõe, a série coloca. Trata também da questão da homossexualidade, a questão da monogamia ou da bigamia, a questão de repente se você precisa ou não ser fiel. Isso tudo está ali abordado dentro da série de uma maneira muito orgânica. Com relação à direção, fotografia, etc., ela não é nada demais, as transições são até meio piegas, tem uma corujinha, uma lechuça, que eu adoro. É piegas, é feinho, aquele fade out é feinho, mas eu gosto. O maior mérito da série está no roteiro. Que roteiro excepcional. Os episódios contêm os títulos de cada filósofo que vai ser trabalhado por episódio, e como isso aparece no roteiro é de uma genialidade, é de uma sutileza. Claro que não é nada aprofundado, mas é algo que pega a essência do filósofo e coloca em tela. Há erros? Há, mas aqui eu não posso cobrar uma aula de filosofia de uma série da Netflix, mas sinceramente, um trabalho excepcional. No primeiro episódio aí a gente tem os peripatéticos, a escola peripatética. Você viu e o Merli explicou muito bem. E o que fica desse episódio é a ideia da quebra da sala de aula, remontando um pouco a Foucault, a Deleuze, sociedade disciplinar, sociedade de controle, a ideia de aprender oxigenando o corpo e o cérebro ao mesmo tempo. Como sair de sala de aula? Eu, por exemplo, dou aula em um colégio em que eu tenho 6 turmas de mais ou menos 35, 40 alunos. Como é que eu vou sair de sala de aula se depois o aluno tem um outro tempo, uma outra coisa? Como quebrar esse sistema? Como fazer isso?
essa coisa dos peripatéticos da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles fica muito bem mostrada ali na série. A ideia de que o cérebro, o ensino deve ser cozinhado dentro da sua cabeça. Bem bacana esse episódio. O episódio que se segue é sobre Platão e aí fala sobre o personagem do Ivan que tem agorofobia, ágora praça pública, ele não consegue mais se relacionar com o público. Tem uma metáfora muito bacana, muito bonitinha com o teatro de luz e sombras. Só tem um pequeno erro ali que na série fala que o prisioneiro se liberta. Eu entendi a ideia dramática e narrativa, mas na verdade ele não se liberta, porque ele não entende que está preso. Ele é liberto pelo filósofo, pela filosofia, pelo professor. Ele cria consciência e aí sim ele segue o seu próprio caminho. No terceiro episódio, a gente tem Maquiavel, a questão de fins e meios e a ética não ortodoxa de Merli. Como ele manipula as pessoas, como ele manipula as situações para benefício eventualmente apenas egoístas e próprios. O próprio episódio nas questões práticas mostra alguma aplicação dos conceitos filosóficos. Depois a gente tem o episódio de Aristóteles, que é centrado na questão da justiça aristotélica e da dificuldade que Juan tem com a sua família, com seu pai advogado, controlador e a mãe que é submissa. E ele já começa ali a mostrar algum conflito com a família e vem a questão da justiça. Afinal, o que é justo? É uma justiça distributiva, comutativa? Aliás, um tema bastante interessante, recomendo aí que se leia o livro 1 da República de Platão também, com relação à justiça e o contexto nosso brasileiro sobre esse tema da justiça, bastante relevante. Enfim, chegamos a Sócrates. Aliás, o ator principal da série, meu Deus, esqueci o nome dele, pera aí que eu vou ver. Meu amor, ajuda na pronúncia aqui, Francesc Orlera. Amor? Bom, minha mulher não pôde ajudar porque é espanhol e não é catalão, é uma outra língua de referência italiana. É isso? Qual seria esse nome aqui, amor? É o quê? Orelha. Orelha. Se fosse espanhol, seria orelha. Orexa. Orexa, tá. Se você fosse espanhol... Se fosse espanhol. Orexa. Beleza, obrigado. Bom, no episódio de Sócrates tem a questão da tomada de consciência pelo questionamento. O método maêutico fica bem claro, não só nesse episódio, como também em toda a série. No episódio seguinte de Schopenhauer, a vida é uma merda, a vida é uma bosta. Este é o Cocó. Isso fica um pouco mostrado, centrado na figura de Berta, que ela tenta disputar o amor da sua mãe com relação à sua irmã, que é muito mais querida por sua mãe, além dos outros dramas que o episódio contém. A vida é sofrimento e, eventualmente, em Schopenhauer, nem adianta tanto assim lutar contra esse sofrimento. A vida é carência, a vida é falta. E isso se mostra muito bem nesse episódio. Episódio seguinte aí, Foucault, queridão, Foucault careca gostoso, maravilhoso. That's a bingo. A revolta, Juan contra os pais, a questão de novo da sociedade disciplinar, da sociedade de controle, aquilo que se quer, aquilo que se pretende que você seja, sob o controle dos pais, sob o controle da escola. Foucault aparece aqui dessa forma no questionamento com relação à escola, à família, permeando ali o episódio de uma maneira bem interessante. Não é o melhor episódio com relação à ligação filósofo-roteiro, mas é um bom episódio. O episódio de Gadebot com a sociedade do espetáculo é maravilhoso, porque você coloca ali a situação do cyberbullying junto com a ideia da autoexposição nas redes e na internet. Filósofo pouco trabalhado, pouco citado, e ele é extremamente relevante dentro da nossa temática dessa modernidade líquida e da superexposição, onde até o julgamento de políticos e prisões são tratadas como espetáculo, sessão de tribunais, etc. Fica aí a dica, de repente até aparece em Enem em vestibulares. Epicuro, nossa, Epicuro, que episódio gostoso, que episódio prazeroso de Epicuro, o episódio da festa, quando fica bêbado, se declara, e aí já entra a questão, finalmente, né, da questão da sexualidade do filho de Merli. Desculpa, mas agora eu esqueci o nome do personagem, o filho de Merli, vou tratá-lo assim. Ele tem uma dificuldade em se assumir durante toda a série e chega nesse episódio, o episódio do prazer, o episódio de experimentar tudo na vida, e ele tem uma relação com o Paul, eles fazem sexo, depois diz que só foi sexo oral e etc, mas é sexo. O episódio mostra muito bem a relação do desejo pelo prazer e coroa de alguma forma com o prazer maior para Epicuro, que são os prazeres elevados, o prazer da amizade. Paul ali quer de alguma forma fazer a manutenção desse prazer alto, desse prazer elevado, que é a amizade pelo filho de Merli. Nos 3 episódios finais nós vamos aí pro episódio dos céticos. Que episódio gostoso também. O final desse episódio é muito bom, quando o Gerard senta ali entre Merli e sua mãe e diz: Epoqué, silêncio. Epoqué significa, você bem viu, né, a questão de você suspender o juízo, ficar calado. Em grego, a epoqué é precedida por um outro momento que é o momento da afasia. Se você não tem nada a dizer, não diga. O meu canal se chama Filodoxia muito por isso, é a opinião. Aqui não é conhecimento fundamentado, não é um conhecimento acadêmico, é um entretenimento que de alguma forma deveria suscitar você
despertar você para o interesse da filosofia, para o cinema e etc. E ali no episódio, quando ele diz Epoqué, é porque ele não pode mais lutar contra a situação que está dada. Sua mãe vai namorar, a sua mãe se separou e ela tem uma vida sexual ativa e ele senta no final lá entre os dois e diz Epoqué. Seguindo aí pro final, a gente tem David Hume num episódio sensacional. Esse episódio aí ele trata muito bem da questão da crença, do hábito, de causa e efeito. E aí tem a questão da morte do professor, do querido professor de espanhol, que acaba falecendo, e o Bruno no final, ele tende a crer que ele ter tratado mal ou ter desejado a morte de alguém fez com que a pessoa morresse ou adoecesse. Puxa aqui para David Hume essa crença de relação causa e efeito, que a gente tem vícios nessa relação. Porque está nublado, a gente acha que vai chover. Porque você está vendo esse vídeo hoje, você acha que vai acordar amanhã. Nada garante que você vai acordar vivo amanhã. Nada. Esse é o querido Hume. Pesou o climão, né? Mas é por aí, entendeu? Nada garante. Então a gente vive nessa crença de hábito e causa e efeito. E por fim, o último episódio de Nietzsche, queridão, o filósofo punk que todo mundo gosta. Nietzsche aí aparece com a questão do super-homem, do Übermensch. Aqui tratada na figura do Ivan, que volta à escola, que sai da caverna, que enfrenta os seus medos, que afirma a sua vontade de potência, que toma de alguma forma o controle das rédeas da sua vida, e ao mesmo tempo em Merli na outra ponta, que não se curva totalmente, é preciso se curvar também em alguns momentos, à lógica, ao sistema em que ele está inserido. E ele consegue de alguma forma fazer uma fusão entre o Merli e o Ivan, colocando os dois como essa espécie de Übermensch, essa espécie de super-homem. Esse desejo não de agradar o outro, mas de afirmar a si mesmo, de se colocar, de afirmar a sua própria vontade de potência enquanto vontade criativa, enquanto vontade criadora. Maravilhosos os 3 episódios dessa primeira temporada. Bom, pessoal, então foi isso. Você gostaria que eu fizesse vídeos separados, mais explicadinhos sobre cada episódio? Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Tchau, tchau, pessoal!